Olá, bom dia. Está no ar o Jornal Terra Viva, primeira edição. Veja o que é destaque no agronegócio no Brasil e no mundo a partir de agora. Senado aprova projeto que anula o decreto das armas do presidente Jair Bolsonaro, editado em janeiro para flexibilizar as normas de posse e porte de armas de fogo. Consultores do agronegócio acreditam que o Plano Safra está dentro do esperado e enaltecem os recursos disponibilizados no seguro agrícola. Impulsionada pelo RenovaBio, produção nacional de etanol de milho vai crescer ainda mais nos próximos anos. Na coluna Saúde Animal, o médico veterinário Marcos Rezende fala sobre raiva em animais domésticos. E ainda, o governo lança Plano Safra com mais de 225 bilhões de reais em recursos para o ciclo 2019-2020. Essas e outras notícias agora no Jornal Terra Viva, primeira edição. O presidente Jair Bolsonaro e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, lançaram ontem o novo Plano Safra. São mais de 225 bilhões de reais que atendem pequenos, médios e grandes produtores rurais. Nossa equipe de reportagem de Brasília esteve lá e traz todas as informações para a gente. Plano Safra para os diferentes tipos de produtores, uma união que não se via há 20 anos. Em evento prestigiado no Palácio do Planalto, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, anunciou que o governo vai ofertar para o ciclo 2019-2020. Serão 225 bilhões 590 milhões de reais em recursos, sendo 169 bilhões para custeio, comercialização e industrialização, 53 bilhões de reais para investimento e 1 bilhão 850 milhões de reais para apoio à comercialização. Pela primeira vez, o Tesouro Nacional disponibilizou mais recursos para a subvenção ao Programa de Agricultura Familiar, o PRONAF, do que para os demais. São quase 5 bilhões para equalizar juros destinados a esse público, um valor recorde. Construído em conjunto com a equipe econômica, o presidente Jair Bolsonaro elogiou a integração entre os ministros. Que todos se falam entre si. Aqui não há briga política, a briga apenas é para que cada um possa melhor servir o seu Brasil. O presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, Márcio Lopes de Freitas, gostou das medidas. Eu tenho a satisfação de registrar que ele atende às prioridades dos produtores rurais e cooperativas brasileiras. Os juros para os agricultores familiares subiram 0,5%, variando de 3% a 4,6% ao ano. Nós não estamos satisfeitos com relação principalmente a algumas questões, como, por exemplo, o aumento de juros para os nossos pequenos agricultores, principalmente os nossos mini agricultores, que é aquelas pessoas que vão ter crédito de 3, 5, 10 mil reais. Para os médios produtores rurais, houve aumento de recursos e as taxas de juros foram mantidas em 6% ao ano. É importante mais recursos para a agricultura familiar, uma linha de crédito específica para construção de casas, reforma de casas. Da mesma forma, você tem hoje o PRONAMP, ampliou o recurso do médio produtor. Isso era interessante, que nós precisávamos. Para os demais produtores, os juros serão de 8% ao ano para custeio e comercialização. Já os programas de investimento vão variar com taxas de 3% a 10,5% ao ano. O ABC, Agricultura de Baixo Carbono, terá 2 bilhões de reais em recursos, com taxas de 5,25% a 7% ao ano. Atendendo a um pedido dos agricultores, entre as novidades anunciadas, 500 milhões de reais para a construção de moradias no meio rural. Isso é importante, dá dignidade no campo, isso dá condições de uma moradia melhor para o pequeno produtor. O seguro rural terá 1 bilhão de reais. Ele veio e nós precisamos que esse recurso agora é muito importante, que esse recurso chegue no produtor rural. O governo também vai editar uma medida provisória com a finalidade de ofertar créditos externos para o financiamento agropecuário.
E ainda será criado o Fundo de Aval Fraterno, com produtores rurais e fornecedores de insumos dando as garantias para os empréstimos. Além disso, será feito o patrimônio de afetação, para que o produtor rural desmembre o imóvel e ofereça somente o necessário para a garantia nos financiamentos. São modernizações do plano que há muito não ocorriam, extremamente bem-vindos. E consultores do agronegócio acreditam que o plano agrícola e pecuário veio dentro do esperado e comemoram o aumento de recursos para o seguro rural. Vamos acompanhar na reportagem de Pedro Costa. Minutos após o anúncio do plano agrícola e pecuário, os líderes do agronegócio já repercutiam os números divulgados pelo governo. O valor é praticamente o mesmo do ano passado, quando os recursos destinados à agricultura familiar eram separados da empresarial. Para Roberto Rodrigues, coordenador do GV Agro, o governo fez o possível. Mas é o que tinha, então não adianta espernear muito. O Brasil vive um momento complicado, difícil, com problemas sérios de liquidez, de modo que era possível. Apesar do orçamento apertado, o cenário é positivo para a produção agropecuária brasileira. Guerra comercial entre China e Estados Unidos e agora a quebra da safra norte-americana de grãos mostram que os recursos liberados pelo governo vêm uma boa hora. Eu acho que estão acontecendo fatos que nos dão otimismo, né? Esses fatos são essencialmente a guerra comercial Estados Unidos e China se recrudescendo, a crise de peste suína que vai transformar a forma como a China produz suínos e aves, e agora a quebra da safra americana, que abre a possibilidade do Brasil exportar 35, talvez mais milhões de toneladas de milho, substituindo em parte a falta do milho americano, já que a quebra da safra é bastante grande. O governo cumpriu com a promessa e aliviou os juros dos médios e pequenos produtores, mas manteve em 8% para os grandes. Para Rodrigo Lima, essa divisão é importante para fortalecer a política agrícola no Brasil. Acho que a política agrícola ela precisa ganhar, ela precisa ser repaginada, ter uma nova arquitetura pensando em pequeno, médio, grande, custeio e investimento. Já o seguro praticamente dobrou R$1 bilhão neste plano safra. Hoje os bancos, inclusive, são obrigados a colocar recursos naquele depósito no compulsório, né? Com o seguro funcionando, essas coisas vão desaparecer. O banco terá interesse para a agricultura, que era estabilidade e segurança na renda do produtor rural. Também passaram de R$1 bilhão os recursos para PEP e PEPRO, política de equalização de preços, que são calculados com base no custo da safra, mercado internacional e oscilação cambial. Essa medida acontece em meio a um momento favorável para o setor de grãos. Mas ao mesmo tempo que você tem uma redução na safra americana e, portanto, um sinal de bons preços, você tem a redução das compras chinesas por causa da redução do rebanho de suínos. Então você pode ter um equilíbrio nesse mercado. De modo que não vamos criticar o governo achando que foi demais de pé para o PEP, não. Vamos esperar um pouco mais, porque depois pode alocar esse recurso para outro fim. E durante o discurso do lançamento do Plano Safra, o presidente Jair Bolsonaro fez um apelo aos deputados e senadores presentes no encontro para que eles ajudem a aprovar o decreto das armas. O presidente cita a importância de manter a segurança no campo. A segurança no campo é uma coisa importantíssima e nós ampliamos por decreto o porte de arma de fogo em todo o perímetro da propriedade de vocês. Não deixem esses dois decretos morrer na Câmara. A nossa vida é muito importante. Vocês sabem o quão difícil é produzir nesse país. E a segurança tem que estar acima de tudo. Foi feito aí, então, o pedido do presidente Jair Bolsonaro, mas o Senado aprovou ontem à noite um projeto que anula o decreto das armas do presidente, editado em janeiro para flexibilizar as normas de posse e porte de armas de fogo. Agora o texto será encaminhado à Câmara dos Deputados, onde deverá ser atribuído às comissões e apreciado em plenário. Se o Congresso aprovar o projeto, o decreto de Bolsonaro será sustado. Em outras palavras, deixarão de valer itens como permissão de uso de arma de fogo por proprietários rurais em seus terrenos e o aumento de 50 para 1.000 o número de cartuchos por ano autorizados para compra por pessoa. Reforma da Previdência. A Comissão Especial da PEC, projeto de emenda constitucional da Previdência na Câmara,
deve retomar hoje a discussão do parecer do deputado Samuel Moreira, que começou a ser debatido ontem. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, quer que o parecer seja colocado em votação na comissão na próxima terça-feira, dia 25. A seguir, as cotações do boi gordo neste início de quarta-feira, e você vai ver também os destaques da coluna Saúde Animal com o médico veterinário Marcos Rezende. Hoje vamos falar sobre raiva em animais domésticos. Em instantes, no Jornal Terra Viva, primeira edição. O dólar fechou em queda de 1,1%, cotado a R$ 3,86. Já a Bovespa teve alta de 1,8%, fechando o pregão aos 99.404 pontos. A cotação da arroba do boi gordo no mercado físico fechou em alta nas 3 praças pesquisadas. E começa hoje e vai até o próximo sábado a Mega Leite 2019 no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Essa edição do evento promete apresentar inovações para o setor leiteiro e avanços genéticos por meio de exposições, julgamentos, torneios leiteiros, feira de negócios, leilões e muito mais. Você vai acompanhar todos os detalhes na programação do canal Terra Viva e hoje o programa Dia a Dia Rural já vai trazer todas as informações da abertura direto do evento a partir das 11h30 da manhã. E quarta-feira é dia de falar sobre saúde animal. E hoje a gente vai falar sobre a raiva nos animais domésticos. Dada como erradicada em muitos países das Américas, a raiva ainda permanece endêmica na Bolívia, Guatemala, Haiti e República Dominicana. Já aqui no Brasil, na Argentina, no Peru, Cuba e Venezuela, os casos são isolados, aí eles representam cerca de 10% das ocorrências. Mas justamente esses casos isolados é que tem chamado aí a nossa atenção. Recentemente, uma senhora morreu vítima de raiva no estado de Santa Catarina. E agora, em junho, um morcego foi identificado com a doença em Piracicaba, no estado de São Paulo. E para entender aí um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com o médico veterinário Marcos Rezende via Skype. Marcos, muito bom dia. Bom dia, Maruza. Bom dia aos amigos do canal Terra. Ô Marcos, a raiva, ela tá incontrolável? Como é que tá a raiva aqui no Brasil? Não, Maruza, a raiva no Brasil, a doença totalmente sob controle, tá? Nós não temos problemas com raiva no Brasil. Só que sempre é mantido um alerta para caso seja identificado algum morcego, algum animal com sinal clínico da raiva, acende-se o sinal amarelo, porque a gente não pode sair desse status de doença erradicada e controlada. O que seria a raiva, Marcos? Maruza, a raiva é uma doença que ela provoca alterações do sistema nervoso central dos animais. Ela provoca um sofrimento muito grande e causa a morte. Então, é uma doença transmitida dos mamíferos para os mamíferos que afeta o sistema nervoso central e não tem cura, viu, Maruza? Ah, ela não tem cura? E como é que faz para prevenir essa doença? A raiva é prevenível, é 100% prevenível por meio de vacinas. É preciso obedecer o calendário de vacinação para os animais. E no caso de nós, seres humanos, a gente precisa se vacinar contra a raiva a cada 10 anos, Maruza, para ficar protegido contra essa doença. Agora, vamos supor que a gente foi mordido por um animal. O que acontece aí? Como é que a gente faz? Primeira coisa, foi mordido por qualquer animal, Maruza, procura, lava imediatamente com bastante água e sabão em abundância e procura o posto de saúde imediatamente. Se possível, prenda esse animal e isole esse animal até que as autoridades competentes tomem ciência disso. E seria justamente essa mordida que transmitiria a raiva para os seres humanos? Pode ser a mordida. O que transmite a raiva, Maruza, é o contato da saliva com terminações nervosas, principalmente mãos e também rosto, cabeça, ou seja, qualquer parte do corpo que tenha muita terminação nervosa. A saliva é carregada do vírus da raiva. E ele entrando em contato com alguma parte que tem terminação nervosa, pode, caso o animal seja contaminado, né, pode transmitir a raiva. Então pode ser pela mordida, pode ser por arranhão, pode ser por nós, profissionais do agronegócio, quando entramos em contato com as mãos sem luvas,
com a cabeça, com a baba do animal doente. Então, sempre usar luva, viu, Maruza? Como é que a gente percebe, ô Marcos, que o animal está doente? Alteração de comportamento. O animal alterou o seu comportamento, ou seja, tanto o animal está mais furioso, quanto o animal está mais reservado, que a gente chama de raiva prodrômica, né? A raiva, o animal fica mais parado, mais quieto no canto, é de se ter atenção. A raiva, ela confunde muito também com o botulismo, com o tétano, com outras doenças que afetam o sistema nervoso central. Então, qualquer alteração, Maruza, de comportamento e qualquer alteração digamos, dificuldade que o animal tenha de se levantar, qualquer dificuldade que o animal tenha de se movimentar, chama o médico veterinário para que ele possa fazer o diagnóstico definitivo, se raiva ou não raiva. Então devemos ficar atentos aí ao comportamento dos nossos animais domésticos. Muito obrigada, Marcos, de hoje. A gente se vê na próxima quarta-feira. Até lá, Maruza. Obrigado, Ior. Até. E se você tem dúvidas sobre saúde animal, é só enviar uma pergunta para o nosso WhatsApp, que é o 11 94258 9183, que na próxima quarta-feira o Marcos Rezende responde. Você pode também enviar uma mensagem de texto ou um vídeo de, no máximo, um minuto aí pra gente, tá bom? E a seguir, a previsão do tempo para todo o país e ainda... Impulsionada pelo RenovaBio, produção nacional de etanol de milho vai crescer ainda mais nos próximos anos. É daqui a pouco, aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. A cotação da soja negociada na Bolsa de Chicago fechou em alta de 0,1% a 9 dólares e 20 centes o bushel. No mercado físico, queda nas 3 praças pesquisadas. A cotação do milho negociada na Bolsa de Chicago fechou em queda de 1,3% a 4 dólares e 55 centes. Na Bolsa de Valores AB3, a cotação fechou em queda de 0,2% a R$ 38,82. Mercado físico, estabilidade nas praças pesquisadas. E o clima continua estável nas regiões produtoras brasileiras. Vamos ver os detalhes na previsão do tempo. O tempo mais seco tem persistido em grande parte das áreas produtoras do país. E com isso, a umidade do solo segue cada vez mais baixa. O mapa mostra os índices de disponibilidade hídrica disponíveis no solo. Especialmente nessas áreas em laranja do mapa, a umidade do solo já está em torno de 10%. Com esse tempo mais seco e também com as temperaturas elevadas, o que vem aumentando nesses últimos dias são o número de queimadas. Agora, nessas áreas mais escuras, vale o alerta. Nesses próximos dias ainda tem risco para focos de incêndios em grande parte do Brasil Central. Isso não deve mudar muito. No decorrer desses próximos dias, o tempo mais seco ainda deve predominar em grande parte do país. Tem previsão de chuva somente nessas áreas mais ao norte e com acumulados que não devem passar de 20 milímetros. No entanto, tem mudanças no tempo. Em grande parte do Brasil Central, nada de chuva. Mas nessas áreas, por conta da formação de uma nova frente fria, tem expectativa de chuva retornando, mesmo que sem acumulados significativos. Amanhã a gente volta com mais previsão do tempo. E a produção de etanol de milho vem crescendo a passos largos no Brasil. No segundo dia do Ethanol Summit, um dos principais eventos do setor sucroenergético do Brasil, especialistas descartaram a produção do biocombustível feito a partir do grão. Concentrada no estado do Mato Grosso, a produção de etanol de milho é crescente. Para este ano, são esperados mais de 1 bilhão e 400 milhões de litros, uma alta de 67% em comparação ao ano passado. A produção é vista de forma positiva pelo potencial de mercado. Para se ter uma ideia, enquanto 1 tonelada de cana rende cerca de 89 litros e meio de etanol, no caso do milho, o rendimento chega a 407 litros. Nós acreditamos que dentro de poucos anos, cerca de 30% da produção de milho do Mato Grosso estará sendo convertida em etanol. O setor sucroenergético acredita que o etanol de milho é mais uma alternativa para as usinas atenderem às metas estipuladas pelo governo com o programa RenovaBio. Isso porque até o final da próxima década, o Brasil terá que aumentar a sua produção em mais de 20 bilhões de litros de biocombustíveis. Nós já temos
exemplos de usinas e tem uma série de projetos que inclusive fazem a planta flex, que produz tanto a partir da cana quanto do milho. Também haverá o espaço para aquelas que produzem, como nós temos exemplos lá no Mato Grosso, com plantas dedicadas exclusivamente a etanol de milho. Ou seja, é essa pluralidade que o Brasil pode oferecer ao mundo. Os desafios ainda estão na logística, dependente da malha rodoviária para o escoamento do grão de milho e no interesse do mercado internacional. A Ásia pode ajudar. Até 2020, o governo da China determinou que toda a gasolina vendida no país contenha 10% de etanol. Isso cria uma demanda adicional de 18 bilhões de litros de etanol. E o Brasil vai poder suprir parte dessa demanda, tanto com etanol de milho quanto com etanol de cana. E o Jornal Terra Viva, primeira edição, fica por aqui. Você pode rever todo o conteúdo no nosso site. Acesse tvterraviva.com.br. Fique agora com o Bem da Terra e mais notícias do agronegócio às 11h30 da manhã, no Dia a Dia Rural, que hoje será direto da Mega Leite 2019. Um ótimo dia para você e nosso encontro é amanhã.